E aí, família, beleza? Ó, tentando fazer um esquema um pouco diferente aqui, que eu não vou conseguir estar usando o PC hoje, né? E aí, então eu tô meio que adiando um pouco o que a gente ia fazer pra hoje, né? Que hoje a gente ia pegar só os textos ali, tipo, pra dar uma analisada, resolver umas questões também, mas ia dar pra gente encerrar certinho o Barroco hoje. Só que considerando que a gente vai estar fazendo aqui no celular agora, e que eu não consigo, tipo, usar os recursos que eu ia usar no PC, então aí eu vou estar usando aqui agora o celular para resolver exercícios, beleza? Então vamos ver alguns exercícios aí, né, com base no conteúdo que a gente já deu uma olhada, já deu uma discutida, beleza? No tema barroco, certo? E aí olha só, o primeiro exercício é esse aqui, que diz o seguinte, né, no enunciado tem um trecho de um poema do Gregório de Matos, beleza? E esse trecho diz o seguinte: em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. E aí, o enunciado diz o seguinte: nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristezas e alegria. O nome dessa figura de linguagem é A. Metáfora. B. Aliteração. C. Eufemismo. D. Antítese. E. Sinédoque. E aí, família? Dá um tempinho pra pensar aí também. O que vocês acham? Dá uma pausada, pensa, lembra lá das aulas, né? Principalmente da última parte que a gente viu, né? Até aqui sobre o Barroco, que fala um pouco sobre as figuras de linguagem ali, as principais figuras de linguagem, tá? E naquele vídeo eu falei que as principais figuras de linguagem que a gente já está utilizando, né? Além de metáfora, né? Tipo, metáfora é uma figura que aparece muito em todas as escolas literárias de forma geral, tá? Mas além então da metáfora, né? Outras figuras de linguagem muito importantes que aparecem muito no Barroco e que ajuda a dar uma dimensão um pouco, beleza? Numa forma de texto, né? Naquele vídeo eu falei que as principais são paradoxo, beleza? Antítese, hipérbato, né? Eu falei essas três são as principais. E aí você tem, né? Metáfora, você tem hipérbole, né? Que é aquele exagero, certo? Tipo, eu tô morrendo de saudade de você. Tipo, essa coisa. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Né? Eu não tô morrendo mesmo. Eu quero dizer que eu tô com muita saudade, certo? Enfim. E aí então esse exagero aí seria hipérbole, né? Mas aquelas três principais, né? Então paradoxo, antítese e hipérbato foi o que eu disse que tipo, mais vai estar caracterizando, certo? Ali as figuras de linguagem, o uso das figuras de linguagem no Barroco. E aí, nesse sentido, né? Eu já falo pra vocês que é uma dessas três figuras de linguagem que tá aqui. Aí vocês já matam também, né? Porque aí vocês vão ver que não tem paradoxo aí como opção, que não tem hipérbato. E aí sobra só antítese, no caso, né? Dessas três. Mas, né? Em que ele tá falando, ó, aproximar termos de significados opostos aqui, tá ligado? Que isso aqui é basicamente a definição de antítese, certo? Vamos lembrar, no paradoxo também há a utilização de termos opostos. Só que não é só uma aproximação, é uma fusão. O paradoxo é uma fusão dos termos opostos. São termos opostos construindo um sentido, beleza? E aí, nesse sentido, então, a antítese se diferencia do paradoxo, né? E aí eu dei os exemplos lá, qualquer coisa volta lá na parte que tá falando sobre essas figuras de linguagem, né? Exemplo, triste e feliz, ou tristeza, alegria, são antíteses, né? São termos opostos. Mas que não estão tipo construindo um sentido. Como que faria para transformar isso num paradoxo, por exemplo, né? Para fazer esses dois termos opostos se fundirem na construção de um sentido. Vamos pensar junto aqui. A gente poderia pegar, né, esse termo, ou termo alegria ou termo tristeza, né?
e falar algo mais ou menos assim: ah, é, é, aí a gente, essa alegria que eu sinto, né, nesse momento, essa alegria, quanto maior, quanto mais eu sinto ela, mais triste eu fico, né, por saber que ela vai acabar, por exemplo. O que eu fiz? Eu peguei a alegria e a tristeza e eu coloquei num só sentido, né? E aí eu tô dizendo, né? Quanto mais alegre eu tô, mais triste eu fico. Isso é um paradoxo, isso não faz sentido. Mas faz, né? É. Então, é justamente isso. Um outro exemplo de paradoxo foi aquele que eu dei lá do Camões, né? Do amor é fogo que arde e não se vê. É ferida que dói e não se sente. Como assim é ferida que dói e não se sente? Se dói, se sente, né? Enfim, mas está construindo um sentido. São termos opostos, certo? São elementos opostos que estão juntos na construção de um sentido. Beleza? Então, nesse caso aqui, essa mera aproximação de termos, né, de significados opostos, tá? Então, constituindo uma antítese. Então, a resposta correta é essa aqui, a D, tá? Agora, vamos para a seguinte. Sobre cultismo e conceptismo, né? Que se eu bem me lembro, eu falei sobre cultismo e conceptismo, né? Duas tendências dentro da arte barroca. E eu falei delas mais ou menos ali junto quando eu falei das figuras de linguagem, certo? E aí sobre o cultismo e conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco, né? Assinale a única alternativa incorreta, beleza? Vamos tomar atenção para isso aí, senão vai bagunçar tudo e a gente vai ficar tudo confuso na hora, né? Porque aí você fica, nossa, mas isso aqui tá certo, isso aqui também tá certo. Nossa, será que eu tô errado? Não. É isso mesmo, tem que estar buscando a incorreta aqui, tá? E aí, valorizando a identificação dos seres por metáforas. O cultismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. E aí? Tá ok, né? Se a gente voltar lá, tipo, ó, o cultismo opera por meio de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas. O que ele está falando principalmente é que isso aí não é uma regra, mas também não é uma coisa que está errada, né? O que está sendo colocado aí principalmente é que esse cultismo ele trabalha com a forma ali mesmo da linguagem, beleza? Quando você pensa essa utilização de metáforas e tudo mais, beleza? É uma das formas de trabalhar com a forma da linguagem, né? B. Cultismo e conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem. É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos. Sim, e eu falei isso, né? Eu falei que logo mais a gente vai estar vendo aí, por exemplo, o Gregório de Matos, que é um dos nomes importantes para a gente estar vendo, e a gente vai identificar aspectos cultistas e aspectos conceptistas, né? Lembrando, gente, só retomando, não lembra bem o que é cultismo, conceptismo, volta ali. É um vídeo bem curtinho falando sobre as figuras de linguagem, sobre essas tendências, beleza? Lembrando que o cultismo é justamente aquele trabalho da linguagem, né? Tipo, aquele trabalho que lida com a forma, né, da linguagem, o jeito que você vai trabalhar, né, a utilização de palavras, né, um certo preciosismo, a gente fala utilização de palavras mais raras, por exemplo, beleza? Enquanto o conceptismo a gente entende como jogo de ideias, tá? De argumentação e tal, né? Mas, enfim. C. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem pelo abuso no emprego de figuras semânticas e... Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Aqui. De figuras semânticas, sintáticas e sonoras. Aí tem uma noção mais abrangente do cultismo, né? Do que na alternativa A. E de fato, é isso. Ó. E aí o conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que se concretiza no discurso pelo emprego de sofismas. Está lidando mais com essa coisa da forma da palavra ali, que é da forma da linguagem. O conceptismo vai estar lidando com essa atitude intelectual, né, do jogo de ideias, beleza? O discurso, né, o convencimento, tá?
Alternativa D. Até agora tá tudo certo, tá, gente? Alternativa D. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira. Ó, conhecido como gongorismo? Beleza. Mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira? Não, né? Eu dei uma antecipada, né? A gente vai estar trabalhando melhor o padre Antônio Vieira, mas eu dei uma antecipada que ele com os sermões dele, né, trabalha muito mais a questão do convencimento, certo? Então ele é muito mais conceptista que cultista, certo? Então ele não foi um ardente defensor dessa tendência, né, construtiva dentro do barroco conhecida como cultismo, beleza? E aí continua a alternativa, né? Que o padre Antônio Vieira, que no sermão da 60ª propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Beleza? Então não, no caso. E aí a alternativa E. Deve ser, né? Porque se não for, então a questão toda tá errada, porque tem que ter alguma incorreta aí, certo? Tá pedindo pra gente achar incorreta, então vamos só conferir aí para desencargo de consciência. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Góngora e Marini, e o conceptismo de Quevedo foi o que maiores influências deixou em Gregório de Matos. Olha só, de fato, os métodos cultistas muito seguidos, né? Quando a gente olha de forma geral pelos poetas do Barroco, tá? Agora o Gregório de Matos, também enquanto um poeta do Barroco, ele tem, né, características do conceptismo, beleza? Dessa tendência do conceptismo, e a gente vai ver isso, certo? Ele argumenta, né, muitas vezes porque que ele utiliza as figuras de linguagem como um paradoxo para tentar fazer a fusão de coisas opostas, né, como o pecador e Deus, porque ele peca, mas ele quer a salvação e tal. A gente vai ver isso de forma mais detalhada nos textos, tá? Nos textos. Mas apesar de ter isso, ele tem, né, muito um trabalho de cultismo, beleza? E é o que acaba sendo assim mais via de regra dentro da poesia, certo? Esse conceptismo acaba sendo o concept vai acontecer na poesia, acontece também. Mas aí, enquanto na prosa o conceptismo acaba sendo mais acentuado, na poesia o que acaba sendo mais acentuado é o cultismo, beleza? É o trabalho com as figuras de linguagem ali que tem a ver com as figuras de linguagem de forma geral, né? Que tem a ver com o trabalho da palavra, o trabalho da linguagem, enfim. E não necessariamente que tenha diretamente a ver com um convencimento, né? Com a busca de uma argumentação. Às vezes tem, como o caso que eu acabei de citar aí do Gregório de Matos, quando ele tenta usar um paradoxo aí para fundir, né, coisas opostas como o pecador e Deus, porque ele quer a salvação, apesar de tudo, se no final das contas a igreja estiver certa, né? Isso pra gente lembrar que é um momento de tensão muito grande, né, em relação a essas pessoas que conseguem entrar em contato com esses discursos muito fortes naquele período. É uma tensão muito grande em saber o que fazer com a própria vida, né? É muito difícil. Ficam vendidos ali no final das contas. Quem é que tá certo no final das contas, né? E aí também, se esse ponto tiver um pouco nebuloso, e aí eu sugiro voltar também na parte lá no primeiro vídeo, né, que tá falando sobre o contexto histórico do Barroco, beleza? Contexto histórico e características gerais ali depois, certo? Para as coisas ficar bem amarradinha mesmo. Pessoal, mas é isso, tipo, eu tentei usar essas questões aí pra gente poder então retomar, né? E aí, já nessa semana que vem eu vou estar conseguindo usar um PC de novo, beleza? E aí, usando, eu encerro, né, de uma vez ali esse assunto do Barroco, pelo menos a apresentação, né, do que é principal pra gente. E a gente já parte para um outro conteúdo também, tá? E aí é isso, gente. Aí, ó, vai estar tendo o Meet hoje, beleza? O encontro que nem a gente tá fazendo ultimamente aqui pelo celular mesmo, né? E é isso, viu? Até mais. Beijão, bons estudos. E até nosso